Olá galera, tudo bem? Mais um vídeo aí pra vocês. Hoje eu quero falar sobre o assédio moral no trabalho, que é um assunto um tanto até polêmico, né? Porque envolve muito da questão psicológica, né, das pessoas e muito também da necessidade. Mas há um tempo que eu quero falar sobre esse assunto, porque eu já passei por isso no meu primeiro emprego e atualmente a gente tem na novela, né? Esse tema está sendo abordado. Então eu aproveitei para fazer essa postagem para vocês e eu espero que seja bem esclarecedora e que possa ajudar quem esteja passando por isso. Vamos lá? Gente, quando eu fui trabalhar fora, né, no meu primeiro emprego, eu fui através de uma cooperativa. O nome dessa cooperativa é Copermea. Ela ficava em São Paulo, né? Ficava em Pinheiros, eu não sei se ainda existe. Mas enfim, eu fui junto com uma amiga e essa cooperativa, ela trabalhava para uma empresa que se chama American Banknote. Essa empresa, antes ela ficava entre o município de Jandira e Barueri, em São Paulo também. E agora parece que ela mudou para Sorocaba e tem uma filial, não sei se é a matriz, que fica no Rio de Janeiro. Então, se você pretende trabalhar nessa empresa, te aconselho a não trabalhar, porque lá é um ranca-couro, como a gente costumava brincar. Enfim, eu fui trabalhar lá e o trabalho era... Eles trabalham com cartão, fazendo cartão magnético, tanto de crédito quanto débito, e a gente fazia o encarte desses cartões. Então, quando você recebe na sua casa, assim, bonitinho, um envelope com uma R, que é o aviso de recebimento, e ele todo bonitinho no encarte, com as folhinhas, nananã, isso daí é feito tudo manualmente. E você aprende o serviço, eu aprendi o serviço, né, porque eles ensinam e tal. Na época que eu fui trabalhar, eles estavam precisando de muita gente, porque estava com uma demanda muito grande de trabalho. Só que chegou nesse lugar, a chefe, a gente tinha alguns chefes, então tinha um líder do módulo que você trabalhava e tinha também uma coordenadora, vamos dizer assim, e uma chefe da coordenadora, e por sua vez a gerente do setor da empresa mesmo. Então a gente tinha líder, que era da própria cooperativa, e tinha duas chefes que também eram da cooperativa, e aí tinha uma gerente, tal, os gerentes da própria empresa. Enfim, o fato é que eles não tinham respeito pelos funcionários, então a gente trabalhava muito, fazia muita hora extra, e claro, eles pagavam hora extra, sim, pagavam, mas era obrigatório fazer hora extra, coisa que não tá na lei. Nessa época, como eu não tinha muito conhecimento, era meu primeiro emprego, então eu não sabia que muitas coisas que eles faziam era proibido. E tem aquela coisa, você precisa do emprego e você acaba aceitando certas coisas. Então muita gente lá sofria da mesma forma esse assédio moral e por medo, né, de perder o emprego, por precisar do emprego, ficavam calados. Acontece que o tempo foi passando e aquilo foi mexendo de tal maneira comigo que eu fui percebendo que eu fui ficando mais deprimida. E eu estudava na época, eu fazia cursinho à noite, né? Eu comecei a trabalhar lá em 2004 e eu já fazia cursinho à noite. Eu comecei a trabalhar já próximo do vestibular. Então, começou a ter uma implicância porque eu fazia cursinho à noite. Porque eles queriam que eu ficasse, às vezes, fazendo hora extra na empresa até as 8 da noite. E eu não queria, né? Na verdade, eu trabalhava até as 5 e o meu cursinho começava às 7 horas. Enfim, eu sei que a gente tinha métodos para fazer esses encartes e tal. E a gente tinha as meninas que eram as meninas da qualidade. Então, elas, sempre que a gente terminava de fazer esse serviço, elas iam conferir se estava certo. Só que elas mesmo que ensinavam. Houve um episódio em que eles ensinaram de uma forma e depois mudaram isso. Só que não me avisaram. E aí eu fiz todo, que a gente fala de caixa, né? Os encartes todos da maneira que eu tinha aprendido. E a pessoa da qualidade viu a minha caixa toda e aprovou. Só que aí acabou que isso tinha mudado, eu tava fazendo a segunda. E essa chefe, que era uma maldita, o nome dela é Vilma, tá? Então, se você tá assistindo isso, Vilma,
saiba que você é uma maldita e muita gente te odiava. Enfim, voltando ao foco. Ela era uma maldita, sabe? Ela veio até a minha mesa e foi o ápice do assédio moral. Ela veio até a minha mesa, ela bateu na minha mesa com toda a força e ela me xingou, me chamou de burra, sabe? Falou, você é burra, né? Você é burra, Valdirene. Mas não foi bem assim, não foi engraçado. Ela me chamou de burra, ela me constrangeu na frente de todo mundo. E os outros módulos, como eram feitos de vidros, assim, todo mundo viu, todo mundo escutou. E ela gritou comigo, sabe? Ela me humilhou. E eu tentei me explicar e mesmo assim ela não deixava eu me explicar. Falou um monte pra mim, disse que eu queria perder meu emprego e não sei o que, e que não ia passar, dessa vez ia passar. Enfim, ela me humilhou muito, gente. Eu tive que segurar, sabe? Aquilo porque eu fiquei com muita raiva. A minha vontade na hora era levantar e jogar as coisas em cima dela, sabe? Esbofetear a cara dela. Enfim, chamar ela de tudo quanto é nome e sair dali. Só que naquele momento eu não podia pedir demissão. Naquele momento eu precisava do emprego. Né? Eu tinha algumas contas pendentes e eu tinha acabado de fazer uma viagem e eu não podia simplesmente sair do emprego. Então eu aguentei em seco. Mas eu não sabia que aquilo que ela estava fazendo era assédio moral e que aquilo dava processo. Então eu fiquei quieta. Quando ela saiu da sala, eu só senti a lágrima descendo. Foi muito humilhante. As minhas colegas, todo mundo ficou chocado e vieram falar comigo e eu abaixei a cabeça porque eu não queria chorar na frente de ninguém. Mas foi inevitável, eu tive que chorar e ninguém me defendeu. A questão foi essa, que todo mundo viu que a caixa tinha sido aprovada, mas ninguém me defendeu. Por quê? Questão do medo, né? Enfim, eu sei que o tempo passou, depois daquele episódio eu jurei pra mim mesmo que eu só ia ficar naquela empresa o tempo suficiente pra pagar essas contas e depois eu ia sair, porque eu me sentia diminuída cada dia mais lá. Toda a capacidade que eu tinha, os estudos que eu tinha não serviam pra nada, porque ali você era só um número. E eles tratavam muito mal, tanto que quanto as meninas novas que chegavam não aguentavam uma semana. E aí chegou um tempo que tiveram que diretores da cooperativa conversar com essa tal chefe para saber o que estava acontecendo, porque ninguém parava nessa empresa mais. Enfim, eu sei que no ano seguinte, 2005, eu pedi demissão porque eu ia prestar o vestibular e eu queria me dedicar em tempo integral só aos estudos. Então eu parei de ir e comecei a estudar e graças a Deus eu passei na faculdade, né, na faculdade federal e me livrei disso, mas ficaram as sequelas tanto da humilhação que eu passei lá, quanto, né, do trabalho, porque hoje eu tenho tendinite exatamente por causa dessa empresa. Mas o foco não é a minha doença, o foco é que eu sofri esse assédio moral e eu não tinha ideia, gente, que eu poderia ter denunciado a cooperativa, a empresa e a mulher, né, que foi lá e fez realmente o assédio. Enfim, a questão é que depois de um tempo eu comecei a estudar, fazer um curso de administração de empresa e lá eu soube que eu poderia ter feito a denúncia, podia ter processado. Por um tempo até pensei em processar a empresa, mas todo o trabalho e energia que eu ia gastar nisso e eu já estava fazendo a faculdade, né, à noite. Então eu pensei, eu vou ter muito trabalho, correr atrás, enfim, é falta de informação, na verdade, que a gente acaba tendo e a mulher nem estava mais na empresa, nem saberia mais como encontrá-la. A questão é que eu analisei, estudei um pouco sobre isso, tanto que eu não entendo na novela que passa que a secretária ela é assediada pelo chefe, ele xinga ela de cadela, ele humilha ela todos os dias, todo mundo sabe, e ela não faz nada, ela simplesmente aceita, porque precisa do emprego. Não existe mais isso, gente. Se você sofre esse tipo de assédio, qualquer tipo de assédio moral no seu trabalho, seja de chefe, seja de colega, não importa. Você pode denunciar, porque está errado. Você está ali para fazer o seu trabalho e todo mundo está à mercê de erros. Então, se você erra, o seu chefe ele tem que conversar com você de uma maneira que te esclareça o que você errou e o que você pode melhorar. A pessoa não precisa te humilhar. A pessoa não precisa te deixar se sentir a pior do mundo, o pior profissional do mundo e te fazer se sentir mal, assim como colegas, né, que existem o bullying no trabalho, que não deixa de ser um assédio moral. Eu fiz uma pequena pesquisa e eu vi que ainda a gente não tem leis nacionais quanto a isso, mas tem leis estaduais. Então aqui embaixo, tá, se você está assistindo no blog, eu postei o link do site para que vocês possam pesquisar a lei do seu estado, como que funciona.
E se você está vendo aqui no YouTube, então vá até o blog, clique aqui no link da postagem, vai até o blog que você vai ter acesso a essas informações. E para você que esteja de alguma forma sofrendo um assédio moral, fique atento, você tem os seus direitos. Hoje em dia, o trabalhador ele não precisa mais sofrer esse tipo de humilhações no trabalho, né? A gente tem o Ministério do Trabalho, que pode não ser muito rápido, porque tem muitos processos, mas você tem o direito de processar e de correr atrás dos seus direitos. Então, se você está sofrendo qualquer tipo de assédio no trabalho, não deixa passar. Você corra atrás dos seus direitos, porque isso é muito sério. Sofrer assédio moral no trabalho é muito sério. Porque não só eu, como muitas meninas nessa empresa, eram pessoas que a gente sofria bastante. Era muito difícil acordar de manhã para ir trabalhar sabendo o que estava esperando pela gente. Claro que depois disso, eu não deixei mais ninguém me humilhar. Então, quando eles vinham falar comigo de uma maneira, como eu posso dizer, de uma maneira estúpida, eu respondia na mesma moeda, né? Eu não aceitava mais porque para mim tanto fazia estar ali ou não, mas existiam muitas outras pessoas que eu via que eram humilhadas, que eram forçadas a fazer hora extra, que escutavam absurdos e ficavam quietas porque tinham medo, porque achavam que se perdesse aquele trabalho não iam achar outro. Beleza? E é isso aí. Se você já sofreu assédio moral, pode contar sua história aqui pra gente no comentário, ou enviar a sua história que eu coloco no blog. Se você tiver algum tipo de dúvida quanto a esse assunto, também pode deixar no comentário, que na medida do possível eu vou tentar responder na sua dúvida. E, enfim, eu vou ficando por aqui. O blog tá com novidades, template novo, também tem... Agora eu vou começar a postar alguns vídeos, alguns programas de televisão lá. E não deixe de visitar, compartilhar, se inscrever aqui no canal que vai ter mais vídeos. E é isso aí, gente. Fiquem com Deus e um beijo. Até mais. Tchau!